Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Todos os e-mails de vocês serão respondidos no momento oportuno. Aqui é um local para você discordar mesmo da minha posição, para você comentar, para você se manifestar. Todos os comentários são lidos. Aqui há o canal é nosso, vocês podem se manifestar da forma que vocês quiserem. No entanto, é necessário que haja respeito, não é? Eu tenho uma casa, eu gosto de fazer metáforas, né? Eu tenho uma casa, né, que é um canal, né? E esse canal é nosso. Ele fica dentro de um condomínio que ele tem regras. Então, você não vai entrar na minha casa e acender um cigarro sem perguntar se pode fumar, ainda que você veja vários cinzeiros pela casa, né? Bom, vamos lá, não tem edição. Eu vou falar aqui sobre estudar para concurso público. Esse vai ser o tema desse podcast. Vocês percebem que as coisas que a gente ouve, né, nos canais masculinistas, nos canais Red Pill, às vezes são expostas de formas diferentes, né? E eu já disse para vocês aplicarem um filtro, né, porque muita coisa não vai ser útil para vocês, né? Cada um tem uma forma de viver aqui, tem uma história, né, tem uma personalidade, né? E já disse para vocês terem paciência, mesmo quando vocês discordarem, se vocês conseguirem aproveitar lá 2% da experiência de quem está falando para vocês, está falando com vocês, né? Isso pode acrescentar muito na história de vocês, né? Assim, eu gosto de fazer muitas metáforas, né? Assim como um livro, né, que você lê, aí... Eu, por exemplo, estou ouvindo aquele 1984 agora, nessa semana. Tem aí no YouTube, são 9 horas de leitura, muito boa leitura. Aí eu andei pensando numa coisa, porque o livro descreve muitos detalhes assim que são inúteis, na posição de um quadro na parede, o raio de luz que bateu. Se não tivesse todos esses comentários detalhistas, o livro seria menor, o audiobook seria menor e, de repente, o conteúdo, né, que você precisa absorver, pelo menos que eu preciso absorver, que eu tenho para tirar daquele audiobook, seria mais rapidamente assimilado, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já disse em podcasts anteriores que cada vez que você ouve o mesmo tema com pessoas diferentes, uma metáfora, você tem várias aulas com professores diferentes e aí você nunca conseguiu aprender determinada matéria. E aí, de repente, você ouve um professor que ele explica a matéria com o raciocínio dele e vem aquele estalo na sua mente, né? Abre a sua mente e você consegue entender aquela matéria e pensa, puxa, como é que eu nunca consegui entender isso antes? Como que eu nunca consegui aprender isso antes? Né? Cada podcast que é feito aqui para vocês é plantado uma semente, né? Chega uma hora que a gente começa a juntar o quebra-cabeças, o pouquinho que foi dito em cada podcast, né? E aí a gente consegue construir o nosso raciocínio, né? A mente da gente se abre pro mundo Red Pill, né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque estudar para concurso, estudar para concurso, para um universo de inscritos, que cada um tem uma realidade diferente, cada um tem um grau de instrução diferente, uma formação diferente, até mesmo um grau de inteligência diferente, né? Uma capacidade de assimilação diferente, é bem complicado.
Eu indico o canal do Roger da Cidadezinha. Ele continua bem focado na questão de concurso público, né? Então eu indico o canal dele. Ele vai, de repente não, certamente vai explicar de uma forma muito mais didática que eu, porque eu não tenho pauta, tudo vem da minha mente mesmo. E ele ainda continua nesse mundo de concurso público e eu não mais, né? Quem ouviu os podcasts anteriores vai entender por quê. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar sobre o ponto negativo. Tudo tem um lado positivo e um negativo, eu já disse isso anteriormente também, né? Como se fosse uma moeda. Tem sempre coisas boas e coisas ruins. Eu vou começar pelo lado negativo, tá? Porque aí você vai analisar se realmente vale a pena você estudar para o concurso público, se dedicar a isso, né? Não é fácil, né? Então vamos lá. Antes mesmo dessa crise, praticamente todas as unidades federativas do Brasil, unidades federativas, municípios, estados e a União, tá? Elas já estavam batendo no limite máximo de gasto com o funcionalismo público, né? Isso tem uma previsão na Constituição, que é o artigo 169 da Constituição Federal. Peço para vocês colocarem no Google e lerem. E aí tem uma lei complementar, salvo engano, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o limite máximo de gastos, né, com funcionalismo público, que hoje é de 60% para Estado e municípios e 50% para a União. E é um limite máximo de acordo com a arrecadação, né? Então, se o país todo já estava comprometido, né, com esse limite de gastos, né, já estava batendo lá, alguns deles já tinham passado, e aí tem algumas implicações, inclusive para o gestor, né, para o chefe do executivo, né? Imagina agora com essa crise, com a redução da arrecadação, né? Com a redução da arrecadação, porque a economia não gira, né? A economia não está andando, o pessoal não compra só o básico, não sai de casa. Então, numa perspectiva negativa, a coisa já não estava boa para concurso público, ainda mais que a gente tem um governo supostamente de direita, né, que prega um Estado mínimo. Então a gente tem um ponto negativo de que o limite de gastos já estava próximo da exaustão. A gente tem um governo de direita que prega um Estado mínimo e agora a gente tem uma queda na arrecadação. Então esse é o ponto negativo, né, de se dedicar ao concurso público. Além disso, a questão da estabilidade também, com essa suposta reforma administrativa, né? Eu não gosto de ler projetos de lei, porque enquanto é projeto não tem nada decidido, não é meu foco. E a chance da estabilidade do funcionalismo público ser reduzida é cada vez menor. Hoje em dia ele já pode ser demitido, né, através de processo administrativo. Ou seja, não existe uma estabilidade absoluta, mas a chance disso se flexibilizar mais ainda é muito grande, né? De forma que o país é uma bagunça mesmo, e eu já disse anteriormente, quem já ouviu, acompanha, vai entender, acho que foi o podcast que eu falei sobre partidos políticos, eu explico essa questão, como é que funciona o dia a dia do servidor público, né? Ok, falei pontos negativos. Agora vamos falar questão de pontos positivos. Pontos positivos. Quanto mais gente desanimada com o concurso público, menos concorrentes você tem. Ok? Então, quanto mais gente pensar, agora não vai ter estabilidade, agora não vai ter reajuste, daqui a 10 anos o servidor público vai ganhar menos que a iniciativa privada, daqui a pouco vai ter demissão,
porque já superou o limite máximo de gastos. Então, você acaba tendo menos gente estudando para concurso público. E daí é o seguinte, ainda que a relação candidato-vaga seja muito alta, isso vai sempre ser praticamente em qualquer concurso, na verdade ali 90%, 80% a 90% dos candidatos, eles estão tentando puramente a sorte. Só que a sorte só ajuda quem se esforça bastante. Então são pessoas que não estão preparadas para o concurso público. Então vocês não têm que se assustar com o número de candidatos inscritos, não é? Então, por mais que assim, eu tenha uma perspectiva de que a coisa fique ruim para o concurso público, pior do que já está, de que a relação candidato-vaga seja maior, eu tenho a perspectiva também que vai ter mais gente despreparada fazendo a prova. Atualmente, né, na conjuntura atual, para você ser aprovado num concurso público, né, de forma que você seja selecionado, praticamente aí, pelo menos os concursos que eu vi, né, você tem que ficar entre os 10 primeiros, né? E eu já disse que a diferença entre o primeiro e o 10º é puramente sorte, porque a pontuação às vezes a pontuação é até de empate, né? E desempata pela idade, ou desempata pela nota na prova de português, por exemplo. Então a situação está complicada. No entanto, já disse anteriormente também, esse negócio também ficar dizendo o que já disse anteriormente, eu acho que eu estimulo vocês a não ouvirem os podcasts anteriores. Tem um podcast sobre o concurso público. O concurso é uma fila, quem está estudando, né, a fila vai andando, né? Você vai vendo teus amigos, né, que estão estudando com você, e eles vão passando, aí cada um vai se satisfazendo, né, no concurso que entrou, ou então se acomoda, né? De repente cria família e não quer mais se dedicar ao estudo, e aí se acomoda naquela função e a fila vai andando, né, até chegar a sua vez. Como diz o Romário, não vai entrar no ônibus e já querer sentar na janela, né? Você vai começar a estudar, uma hora vai chegar a sua vez. Ok, pontos negativos, pontos positivos. Agora vamos falar efetivamente sobre o estudo. Primeira coisa, você precisa estar bem física e psiquicamente. Eu lembro que uma época que eu corria diariamente, né, na época que eu estudava para concurso, os resultados foram positivos um atrás do outro, assim, impressionante. Então você ter um equilíbrio com a atividade física, né, ter um corpo sadio, né, e uma mente sã, isso vai lhe ajudar bastante. Então você ficar trancado num quarto estudando o dia inteiro sem se exercitar, corpo e mente, isso vai fazer uma diferença na hora de você absorver o conteúdo. Então cuidar do corpo, cuidar da mente, essencial, né? Segundo ponto, vocês precisam se conhecer. Por exemplo, qual é o período que mais vocês assimilam para vocês conseguirem estudar manhã, tarde, noite, de madrugada? Qual o horário que vocês têm para estudar? Vocês trabalham o dia inteiro? É complicado de trabalhar e estudar? Veja, eu tenho um amigo que tem um bom cargo público. Ele trabalhava como peão mesmo, né? Isso na década de 90, e estudava com a fita cassete, né, que ele gravava, e ia ouvindo no ônibus lá, na condução para o trabalho. Todo dia ele ia ouvindo conteúdo. Hoje em dia a gente tem internet 4G, daqui a pouco internet 5G aí no Brasil. Então você tem mais recursos, né, para você conseguir estudar ao mesmo tempo que você está trabalhando. De repente seu trabalho permite que você fique com fone de ouvido ouvindo música, por exemplo. Você está fazendo uma entrega de bicicleta, de comida, por exemplo.
você está com fone lá, ao invés de ouvir música, você está ouvindo aula, né? Então, você tem que saber aproveitar o seu tempo, descobrir o período que você tem, que o teu organismo, né, que a sua mente seja mais favorável para você assimilar coisas, e você otimizar o seu tempo. Eu lembro de um amigo na escola que ele era sempre um dos primeiros da turma, né? Hoje ele é um famoso médico de uma determinada especialidade. E eu perguntava para ele, falei, pô, cara, você estuda pra caramba, né? Ele falou, não estudo não, Alita. Eu falei, tá, como é que você tem esse resultado? Ele me respondeu, é o seguinte, quando eu não tenho nada para fazer, eu estudo. E aí depois eu comecei a notar a vida social dele, que realmente a vida social dele era só final de semana. Então, dia de semana ele estudava a semana toda. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fazem quando não tem nada para fazer? Vocês vão ver Netflix, vão ficar assistindo a gente no YouTube, vocês vão ficar jogando videogame. Aliás, videogame já me reprovou em concurso público, assim, quando eu já estava na terceira fase de concurso público para magistratura. Tenho certeza que foi a... Deixa eu fechar a porta aqui só um minuto. Desculpa. Quando eu estava na terceira fase de concurso público, fui bastante prejudicado pelo videogame, né? Eu comprei um PS3, aí fiquei viciado naquele jogo Call of Duty. Enfim, então, tempo vocês têm, porque ainda que vocês durmam 10 horas por dia, ainda tem outras 14, que você pode estar com fone no ouvido, você pode estar no banheiro e estar com fone de ouvido ouvindo alguma aula no YouTube, algum conteúdo que foi gravado, né? Ok, então eu falei sobre a saúde, falei sobre o tempo, né? Falei sobre o aproveitamento, né, do período e do tempo que vocês têm. Agora eu vou falar sobre absorver conteúdo. Isso já foi dito anteriormente, vocês veem que tudo é um quebra-cabeças. Cada professor vai te explicar a matéria de uma determinada forma e você vai acabar assimilando, né, com aquele que dá o clique na sua mente que você absorve o conteúdo. Cada livro que a gente lê é uma semente que a gente planta, né? Daqui a pouco, quando a gente tem muita leitura, tem uma bagagem muito grande, quando a gente vê, a mente da gente já é uma floresta, né? Porque todas aquelas sementes já cresceram e aí você já tem uma flora totalmente formada, você tem plantação de tudo, né? Tem uma biodiversidade. Então é importante que vocês leiam bastante. No entanto, quando você estuda para concurso público, vocês têm muito conteúdo para ler. Então daí a importância de um professor, porque um professor de cursinho, ele vai resumir vários livros para vocês. Vários livros. Então, dependendo da área de vocês, por exemplo, a minha área de humanas, então você tem uma posição jurídica sobre um tema, né, que são quatro controvérsias ali, 4 posições jurídicas distintas. Eu teria que ler 4 livros de 400 páginas, ou seja, de repente eu levaria 3 meses para absorver aquele conteúdo que, de repente, com uma aula, com um professor bom, e esse professor bom é aquele que instalou na minha mente o conteúdo que eu preciso absorver, né? Eu consegui entender as 4 posições, anotei, né? Então, professor de cursinho é essencial. Esse material de cursinho você encontra, né, na internet, tanto a apostila quanto o vídeo no YouTube. Às vezes tem videoaulas também, né? Eu lembro de um curso LFG, né? Luiz Flávio Gomes, né? Acho que ele faleceu, ele chegou a ser deputado federal, acho que ele faleceu há pouco tempo. E tinham videoaulas, né? Isso, assim, era a semente do EAD, né? Do ensino à distância, que
Na verdade, você ia para uma unidade da LFG e assistia lá o conteúdo, né, que eles colocavam na televisão de lá e você assistia, né? Hoje em dia você consegue fazer da sua própria casa, não precisa nem ir para lugar nenhum. Isso otimiza seu tempo, você não tem tempo de transporte e tal. Bom, claro que é sempre mais fácil quando você é solteiro, quando você não tem responsabilidade em casa, né? Tem que trabalhar para ajudar em casa. Quando você já tem o seu mínimo existencial, né? Consegue pagar suas contas, né? Por isso que já tem um podcast aí sobre minimalismo, você cortar o que você puder cortar, né? Então, você baixar esse conteúdo, né? Com diferentes professores e estudando. É chato ficar falando o que eu já disse anteriormente, mas, enfim, é a semente que eu já plantei lá atrás, né? Para ajudar vocês. E eu quero aprender com vocês também, preciso que vocês comentem. Eu já disse que uma fórmula de riqueza é você ler tudo, né? Uma das fórmulas para você ficar rico é você ler tudo. Você entrar num contrato, você lê o contrato de cabo a rabo antes de assinar, fazer as coisas com calma, não fazer as coisas por impulso, né? Então vocês vão estudar para um concurso público, vocês precisam pegar o edital desse concurso público, né? Se vocês estiverem se preparando para um concurso público que ainda não abriu, né? Não foi o concurso em si, não estão abertas as inscrições, não tem edital publicado, vocês podem pegar o edital anterior e ler o edital todo para vocês entenderem qual foi a sistemática. Ainda que o novo edital tenha algumas diferenças, né? Vocês vão ver que o núcleo vai ser preservado. É muito chato para a administração pública mudar um edital, e o brasileiro é do jeitinho, né? Copia e cola, né? E ainda que não tenha um concurso anterior, você pode pegar de um concurso similar, né? Então vocês vão ler o edital todo e vocês vão ver quais são os principais pontos que são cobrados lá. Por exemplo, quando você pega na área de humanas, por exemplo, concurso para magistratura, que era a forma, né, para onde eu estudava, assim, acaba que a matéria, assim, eu sinceramente eu nem lia, porque eu sabia que era tudo, absolutamente tudo que poderia ser cobrado. Então, é importante que se fizesse um cursinho, que desse um jeito de ter acesso a material de cursinho, né? Outra coisa que eu preciso comentar é a questão de foco, né? De repente vocês têm um sonho de uma determinada carreira, né? E aí vocês começam a estudar para tudo quanto é tipo de concurso. Pois bem, aí temos duas variáveis, né? Você pode estar querendo fazer aquele concurso escadinha, né? Para você primeiro conseguir se empregar e ter entre aspas, uma estabilidade, e daí estudar ir melhorando, né? Até chegar ao concurso que você quer, ou você é provido dentro de casa, pai, mãe, tem uma família estruturada, e aí vocês podem só focar para aquele concurso, né? Eu tenho uma amiga que passou em alguns concursos comigo, né? Eu exerci, ela dispensou a vaga, continuou estudando em casa e hoje é juíza, né? Não é juíza de um estado legal aí no Brasil, mas atingiu o objetivo dela aos 24 anos de idade, 25 anos de idade mais ou menos. Outra coisa que eu não falei, a questão de preparação de estudo, é você ter um ambiente para você estudar, né? E aí eu falei, você está dentro de um ônibus, está na sua bicicleta ouvindo, mas se você tem tempo, você tem que procurar um cantinho aí dentro da casa de vocês, que tenha tranquilidade, que ninguém interrompa vocês, né? Vocês podem procurar também biblioteca, né? Inclusive várias instituições particulares têm bibliotecas, né? E o acesso ao público é liberado, né? Por exemplo, Senai, Senac, universidades particulares, sempre tem uma biblioteca lá que é aberta ao público, universidade pública também.
E é um cantinho que você tem um silêncio lá e você consegue se concentrar melhor. Vocês precisam observar na característica de vocês se vocês precisam, por exemplo, se uniformizar para estudar. Vocês vão observar que será que é necessário vocês colocarem uma calça jeans, um sapato, uma camisa para sentar dentro de casa para estudar, ou a informalidade atende o objetivo de vocês? O rendimento é o mesmo. Tem gente que só vai se sentir estimulado ao estudo se sair de casa e ir para uma biblioteca, ou se acordar a determinada horas, né, para estudar. Então vocês precisam observar isso também, que de repente você está com chinelo, né, tá de cueca estudando e, poxa, e você está levando tudo na brincadeira, toda hora você para, né? Uma outra característica que eu lembrei em concurso é porque na hora lá do concurso é a foto que você vai tirar, né? Então você se preparou longos meses ou anos e aí na hora do concurso é uma foto. Só que o concurso, aí você tem uma prova com 3, 4, 5 horas de duração. E aí eu vou fazer uma analogia, né? Você não vai, se você é sedentário, você não vai sair de casa agora e tentar fazer uma corrida de meia hora que vocês não vão aguentar, né? Tudo é uma questão de costume. Você vai correr 5 minutos, depois 6, 7, 8, daqui a pouco vocês estão correndo 1h30, né? Viraram atletas. Na hora que vocês vão fazer a prova lá também, vocês vão ficar 4, 5 horas lá sentados, concentrados. Então, quando vocês estudarem, se vocês conseguirem tirar pelo menos assim um domingo por mês, né, ou um dia por mês, ou 2 dias por mês, o máximo que vocês puderem, para ficar direto estudando, né, sem parar, concentrado, né, só indo ao banheiro, bebendo água, né, e comendo alimentos leves. Eu não falei da alimentação, a alimentação é óbvio que é importante também, né? Vocês precisam ter uma alimentação boa, né? Uma alimentação balanceada, né? Para vocês conseguirem ter um rendimento físico e mental, né? Então vocês precisam treinar o dia da prova também, essa maratona. É uma maratona o dia da prova. Você ficar sentado lá 4 horas resolvendo a prova é difícil pra caramba. E se você estuda 1h30 por dia e você tem um bom rendimento em casa com 1h30 por dia, você vai fazer uma prova dessa de 4 horas sem preparação, a probabilidade de você não ir bem é imensa. É por isso que tem muita gente que não entende. Poxa, mas eu sei tanta coisa, eu estudo tanto, eu em casa eu consigo responder tudo, eu acerto tudo, mas no dia da prova eu erro. Mas é claro, no dia da prova você tem toda uma matrix lá montada, né? uma carteira, né? Às vezes desconfortável, né? Às vezes você faz a prova até em estádio de futebol, né? Para quem, por exemplo, pretende ingressar na vida militar. Tem gente que faz prova até no sol. Aliás, eu lembro de um concurso que eu fiz e eu conheci a menina tirou 2º lugar, né? Um concurso, um dos melhores concursos, né, jurídicos, né? Não foi para magistratura, mas um dos melhores concursos também jurídico. E ela estava na mesma sala que eu, ela fez a prova no sol e passou em 2º lugar. Então você se preparar para o dia da prova, né? Você mentalmente está preparado para ficar 4 horas lá sentado resolvendo prova, é essencial para o rendimento de vocês, né? Porque uma questão a menos, 2 questões a menos que você faça pode significar você não atingir lá a posição com o número de vagas. Voltando aqui à questão dos candidatos, né, que a maioria é só sócio-contribuinte, né, para vocês não se assustarem com relação ao candidato vaga, a maioria nem passa,
né? Acho que 80% a 90% nem passa na prova, é eliminado por algum critério lá previsto no edital, né? Então vocês precisam estar preparados para o dia da prova, e isso depende de um treinamento, né? É uma maratona, vocês têm que começar a correr, né? E para no dia da prova vocês conseguirem lá correr lá 30 minutos, correr 40 minutos, correr 50 minutos, fazendo a analogia, ficar sentado fazendo 40, assim, fazendo 4 horas, 5 horas de questões. Outro ponto, fazer provas de concursos anteriores. É essencial que você faça a prova dos concursos anteriores, prestando atenção que, pelo menos na área de humanas, a área jurídica, muda muita coisa, né? A legislação muda, a Constituição é alterada. Então você precisa estar atento, porque a resposta que foi no passado, numa prova anterior, não vai ser a resposta atual, né? Dia da prova, obviamente, ter dormido muito bem, ter tido uma alimentação nos últimos dias antes da prova excelente, estar com o estado mental, né? O estado mental de vocês assim, bem equilibrados, sem pensar em problemas. Daí a questão da sementinha que eu plantei de podcasts anteriores: quanto menos contratos vocês têm, quanto menos serviços vocês compram, menos problemas vocês têm, quanto menos colegas que vocês têm, menos problemas vocês têm, menos fofoca vocês vão estar envolvidos, né? Facebook de uma certa forma vicia, você vai ficar perdendo tempo olhando Facebook. Então, se for necessário, deleta a conta, suspende a conta, ou se você conseguir se controlar, deleta o aplicativo no celular, não entra mais nessas porcarias, Facebook, grupo de WhatsApp. Quanto tempo do dia você perde lendo mensagens de grupo de WhatsApp com piadinhas, né, com correntes, né, até com pornografia, né? Quanto tempo vocês perdem aí vendo essas besteiras todas que são criadas, né? Você poderia estar utilizando aquele tempo ali para estudar. Então, uma boa estratégia é você fazer as provas das questões anteriores e tentar fazer alguns dias no mês, né? 1 dia no mês, 2 dias no mês, o que vocês puderem. Tentar fazer como se realmente fosse o dia da prova, né? E daí, você fazer de acordo com o edital. A prova é com consulta ou sem consulta? É sem consulta, então você vai responder a prova sem consultar nada. Aí vocês veem a posição de vocês e depois vocês olham lá o resultado do concurso, o último convocado, qual foi a pontuação que fez. Vocês vão perceber que vocês vão progredir, né? Então, treinar essa questão do dia da prova. A prova em si, o tempo da prova ele é sempre curto para quem está mal preparado. Mas você precisa ter técnicas também para você resolver a prova mais rapidamente, para você ter mais tempo para as questões difíceis. Então, assim, quando você tem uma questão longa na prova, né, que você tem que ler um texto, por exemplo, ocorre muito em prova de português. Aliás, português é essencial, independentemente do concurso que vocês vão fazer. Por exemplo, na minha área, nos concursos que eu fazia, não tinha prova de português, mas o português ele ficava implícito na prova discursiva, né, nas provas de sentença, ali que era analisada a concordância verbal, nominal, né, a tua cultura, né, o teu vocabulário para você escrever. Então, o português é essencial. Então, por exemplo, a prova de português, você tem texto imenso e você tem as questões. Às vezes, de 10 questões, 4 questões são gramáticas, né, que você já estava habituado a fazer, né, e você não precisa nem ler o texto para você responder. Então eu pergunto, por que vocês vão chegar numa prova de português e vocês vão ler o texto todo para depois lerem as perguntas? Vocês vão logo nas perguntas, né? Nas perguntas mais simples. Tem questões que às vezes tem um mini texto, né? E você tem
e você tem lá uma múltipla escolha. Então vocês devem fazer as questões mais fáceis e as questões que demandam menos leitura, menos tempo que vocês vão despender para poder responder a questão. Isso, de uma certa forma, vai cansar menos o seu cérebro. Porque imagina se você tem que ler o texto 3 vezes para responder as questões, quanto de energia você já não gastou naquilo ali. Aí, de repente, você vai nas perguntas, quando você lê todas as perguntas da múltipla escolha, quando você lê o texto pela primeira vez, é como se você estivesse lendo já pela segunda vez para prestar atenção na pergunta que lhe foi feita, porque você leu a pergunta e você voltou para o texto, né? Então, vocês precisam procurar fazer as questões mais curtas, né, primeiramente, e as questões mais fáceis e aquelas que vocês têm mais facilidade, né? Porque às vezes a questão não é fácil, mas você domina tanto aquele tema ali, então vamos procurar fazer as questões mais fáceis, né? Porque aí você está com a mente fresca ainda, você começou a fazer a prova, né? E a probabilidade de você ter um rendimento maior é muito maior, né? É muito maior. Bom, deixa eu pensar. Eu falei da questão de gerenciamento de tempo. Acho que falta falar a questão de foco no concurso, né? Se vocês focarem no concurso, não adianta vocês, por exemplo, focarem no concurso para A e ficar tirando para B, C, D, E e F. Não vai. Vocês podem até fazer B, C, D, E e F, né? Esses concursos, mas como forma de treinamento, né? Até vocês podem, sim, gastar tempo estudando determinada... Porque tem concursos que vão incluir determinadas matérias que nos outros não. E aí vocês precisam avaliar, poxa, mas isso aqui eu não sei nada, isso aqui eu vou começar do zero. Eu estou focando no concurso, por exemplo, para auditor da Receita Federal, né? Então, eu não sei nem quais são as disciplinas que são cobradas lá, mas tem direito, tem a questão de, provavelmente, matemática, né? Contabilidade, essas coisas todas. Aí, de repente, você vê um concurso, por exemplo, para o INSS. Aí você vai ter que estudar direito previdenciário. Pô, mas você estava focando lá em auditor da Receita, né? Ou um analista, alguma coisa, na Receita Federal, que não tinha direito previdenciário. Agora você vai fazer a prova do INSS, que especificamente vai lhe cobrar profundamente o conhecimento sobre direito previdenciário. Vocês podem fazer o concurso, óbvio, né? Se não pagar a inscrição, melhor ainda, ou se vocês podem pagar, melhor ainda, mas vocês precisam analisar se vale a pena vocês pararem lá, saírem do foco de vocês, do que vocês estavam estudando lá, assimilando, né? Para vocês estudarem para um concurso novo que inclui uma matéria nova, né? Se vocês estão naquela fase lá de concurso escadinha, né? Você passa num para depois passar para um outro melhor, um outro melhor, um outro melhor, até que é mais ameno esse raciocínio, né? Mas se você está focando, se você pode focar, tem a família estruturada, que você não precisa se dedicar ao trabalho, né? Para poder estudar, é jovem, vocês precisam se questionar se vale a pena vocês ficarem pulando de galho em galho. Há alguns concursos como, por exemplo, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia militar. Vai ser imprescindível, a leitura do edital sempre mas aquela preparação que eu disse lá no início, que é a preparação física e mental, né? Não adianta você passar num concurso desse e depois mandar você correr 12 minutos, correr 2.400 metros em 12 minutos, e você não consegue correr nem os 12 minutos, quanto mais os 2.400 metros, por exemplo. Não consegue fazer as barras, consegue fazer flexão. E no dia da prova, eu tenho um amigo que ele não quis ir, né? Mas enfim, ele passou na Polícia Federal, no concurso da Polícia Federal. No dia da prova dele, né, no TAF dele, ele tinha um preparo físico, mas o TAF foi feito no aquele Forte São João, lá na Urca, né, no Rio de Janeiro, meio-dia no sol. Então tinha que correr, fazer as flexões, as barras, tudo lá sob sol forte, sob sol de verão de meio-dia. Então vocês precisam estar preparados para o cenário.
Às vezes o concurso de vocês vai ser na parte da manhã, às vezes vai ser na parte da tarde, né? Às vezes a organização muda a organização, e aí mudando a organização, além de você se preparar com as provas anteriores, né? Por exemplo, você pode ter um concurso do INSS que está sendo organizado, deixa eu pensar aqui, pela Sesgran Rio, acho que é isso, Sesgran Rio, Sesgran Rio, né? Acho que é uma organizadora, né? Vocês me corrigem aí. E aí ela nunca fez concurso para o INSS, né? E aí você vai pensar assim, pô, mas como é que eu vou estudar aqui para esse concurso com essa banca aqui que nunca fez concurso, nunca organizou concurso para cá? Olha, mas pelo menos as disciplinas comuns, português, né, direito administrativo, direito constitucional, e essas são disciplinas que meio que básicas, né, para concurso público, né? Você pode estudar pelas provas anteriores. Você pode pegar as provas anteriores dessa banca somente dessas disciplinas. Simples assim, né? Então, basicamente é isso, pessoal. E a vida vai ser difícil mesmo, o concurso vai ser difícil, não é para vocês desanimarem, vocês vão ver o progresso de vocês, né? Vai chegar uma hora que vai dar uma desanimada, né? Vocês são altos e baixos, né? Vocês vão ter obstáculos psicológicos. Poxa, não consigo passar. Poxa, todo mundo está passando, eu não estou passando. Eu acho que vocês não têm que olhar para o lado, né? Vocês não têm que olhar para quem está do lado de vocês. Cada um tem uma história diferente, cada um tem... o teu colega pode ter encontrado a forma que melhor rende para ele de estudo. Ele pode se dedicar a mais horas e você não sabe. Não interessa a vida dos outros, interessa a vida de vocês. Então não olhem para o lado, né? Não se comparem com ninguém. Não se comparem com ninguém, olhem para frente. Basicamente, nisso tudo que eu falei, a semente que eu planto é a seguinte: vocês precisam se conhecer, né? Porque somente vocês se conhecendo é que vocês vão conseguir se preparar, né, para o estudo, né? E eu acho que, talvez arrematando aqui o raciocínio, digamos que ocorra aquele cenário negativo que eu disse lá no início, né, de não ter mais concurso, a estabilidade ficar mais frágil ainda, né, com a reforma administrativa. Mas assim, vocês estudaram, vocês assimilaram conhecimento, conhecimento é poder, conhecimento é riqueza, e por mais que vocês não tenham passado no concurso que vocês desejam, ou até mesmo não tenham passado em concurso nenhum, esse grau de conhecimento que vocês adquiriram estudando foram sementes que foram plantadas e que vão estar florestando a mente de vocês. E vocês, ou seja, vocês não estão perdendo nada. Ainda que vocês não passem, ainda que vocês se dediquem 2, 3 anos, principalmente se vocês estiverem estudando quando não tem nada para fazer, ou estiverem encaixando o tempo de estudo aí enquanto vocês estão pedalando, enquanto vocês estão correndo, enquanto vocês estão fazendo uma entrega de bicicleta, dirigindo um Uber, por exemplo. Vocês podem colocar lá num pendrive lá, audioaulas, né? E ficar escutando quando não tiver passageiro dentro do carro, né? Ouvir 2, 3 vezes, ouvir vários professores. Esse conhecimento nunca vai ser perdido. Ainda que vocês não passem um concurso, se vocês conseguirem trabalho, não vou nem falar mais emprego, vou falar trabalho, vocês vão ter um diferencial, vocês vão ter um preparo maior, né? E isso, quem estiver tomando o trabalho de vocês, a empresa que estiver tomando o trabalho de vocês, vai perceber que vocês têm uma bagagem maior, vocês têm um grau de inteligência maior, que na verdade não é inteligência, é conhecimento, né? Vocês têm um grau de conhecimento maior, vocês vão ter mais chance de vocês se colocarem. E ainda que vocês não sejam empregados de ninguém, né? não trabalhem para ninguém, até mesmo se vocês resolverem trabalhar por conta própria, o fato de vocês estudarem bastante, o fato de vocês focarem no que realmente é útil para vocês, essas sementes que foram plantadas,
vai guiar vocês para fazer bons negócios, reduzir prejuízos, né? Não entrar muito em furada, né? Por exemplo, não cair em golpe de estelionatário, que o que mais tem acho que tem um excesso de mão de obra de idiotas, né? Que assim, você vê que todos é que estão querendo, praticamente todo mundo que cai em golpe, né? Praticamente, né? Não são todos, cai em golpe porque quer ter alguma vantagem, né? Então, assim, vocês vão ser pessoas mais críticas, né? Porque vocês têm um grau de conhecimento maior, né? Então é isso, que quem está começando agora veio de escola pública e assim teve um ensino, o professor finge que ensinou e você finge que aprendeu. Vocês precisam muito estudar a língua portuguesa, muito, muito. Língua portuguesa é essencial, né? Começando por aí, né? A língua portuguesa, né? E deixa eu ver aqui, eu acho que eu falei tudo assim, né? Não falei nada exatamente do concurso em si, eu falei de uma forma geral, de um apanhado geral, porque eu estou falando para um universo de inscritos, né? Um universo de gente que vai entrar aí no canal, vai assistir um dos podcasts. Ah, não me interessa, não gostei desse cara, e não vai nem dar a chance de ouvir outra coisa, né? De outra semente lá entrar no cérebro dele. Tudo bem, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado, né? Tempos difíceis, né, que a gente está passando, e a tendência é piorar, e se não piorar a gente tem que se preparar para o pior, né? Porque se vier o melhor, aí ótimo para a gente. Então, assim, podcasts sobre concursos públicos mais voltados para concurso público, como o canal do Roger da Cidadezinha, de repente é interessante para vocês, né? Vocês vão ouvir as coisas de uma perspectiva diferente, de repente uma posição mais otimista, né? Se eu falei alguma coisa aqui para vocês que vocês absorveram com pessimismo, ótimo, ótimo. Vocês absorveram, não interessa se é bom ou se é ruim, o filtro de vocês vai selecionar o que foi falado, né? E é isso, pessoal. Vamos seguir em frente, né? E a gente não tem tempo a perder. Quem está lutando pela sua sobrevivência aí, cada vez mais difícil, né? De repente, já estamos em 47 minutos, de repente vai ser necessário fazer outro podcast para a gente pensar e falar sobre isso, mas é muito difícil falar sobre concurso público sem saber se a pessoa está tentando concurso público para exata. Isso tudo que foi falado se aplica também para, eu nem sei como é que funciona, mas para Enem, para entrar em universidade, é a mesma coisa, né? Isso tudo que foi falado também se aplica para quem quer sair do Brasil, né? Eu tenho um podcast sobre isso. Na minha opinião, é a melhor opção, né? Na minha opinião, é a melhor opção, mas tem a questão de documentação, planejamento. É bem difícil, ou seja, nada é fácil na vida da gente, né? Eu peço para vocês assistirem lá o podcast sobre sair do Brasil, e ele está linkado lá com solitude, com minimalismo. Fiz lá uma trilogia, não lembro qual foi minimalismo, solitude. Eu peço lá para vocês ouvirem, né? E fica a semente aí para vocês. Tá bom, pessoal, é isso aí. Desculpa aí o tempo que eu tomei de vocês, né? Mas a intenção foi ajudar, e se vocês acharam que foi útil para vocês de alguma forma, né? Então retribuem isso aí ajudando outra pessoa, né? Eu particularmente, eu assim, sinceramente já desisti da raça humana, eu prefiro ajudar os animais, né? Mas enfim, tenta, se for o foco de vocês, dar uma ração para o animal na rua, né? Socorrer um animal, dar uma água pelo menos, né? Fazer um carinho pelo menos, né? De acordo com a possibilidade de vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí, já está longo demais. Um grande abraço, vamos que vamos.